E saiu o novo salário mínimo para 2025, que será de R$ 1.518, pagos aí a partir de fevereiro. Aí, eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que a cada ano que passa, né, que o salário mínimo corrige, os salários em geral corrigem, é para compensar a perda de valor com a inflação, mas mesmo com o aumento de valor, parece que o dinheiro ele sempre vale menos. Pode ser a impressão só minha, né? Mas deixa aqui nos comentários se você também não tem essa impressão. O dinheiro cada vez compra menos coisa e cada vez você tem mais contas para pagar, cara. É impressionante, né? Muito bem. Mas nesse ano no Brasil nós temos uma nova regra, né? A nova regra agora que é o teto, o limite de aumento de salário mínimo, que nesse ano teve aí uma perda de R$ 10, ou seja, a gente já teve uma, uma, uma perda de acordo com essa nova regra. E assim, R$ 10 pode parecer pouco? Pode, né? R$ 10 não compra nem um saco de pão, né? Dependendo do pão, não compra um pão mesmo, tá? Mas se você for fazer a conta, né, hoje o Brasil tem cerca de 39 milhões, 39 para 40 milhões já de beneficiários pensionistas do INSS, né? Então você faz aí 10 vezes 39 milhões por mês, dá 390 milhões num mês, e faz vezes 12, aí você vai ver que o rombo nas contas, no caixa do governo, né, vai ser grande. Mas eles fazem isso e é impressionante, cara, é impressionante como o governo, quando ele precisa cortar algum gasto, né, quando ele precisa cortar alguma coisa, como é o que está acontecendo agora, né, essa regra do salário mínimo entrou junto com esse pacote fiscal de corte de gastos, né? Agora é impressionante como quando eles precisam cortar gastos, eles nunca cortam do próprio governo, do próprio estado. Nunca é um corte, vamos cortar salário de funcionário público, né? Vamos cortar os funcionários públicos, vamos vender essas estatais que não servem para nada, né? E parar de fazer cabide de emprego. Vamos cortar salário dos políticos, vamos cortar a verba de gabinete, vamos cortar a cota deles, né? Vamos cortar esses assistencialismos que a gente dá para esses políticos de merda. Não. Sempre é algum corte, né, para o povo, cara. É sempre algum corte na população. Olha só, se fosse mantido o critério anterior, sem o teto de 2,5, o salário mínimo subiria para 1.528. Porque hoje, né, o cálculo para decidir o aumento do salário mínimo é considerando o INPC, que é um índice que mede a inflação, um dos, e a variação do PIB, né, que seria de 3,2% referente a 2 anos anteriores. Só que tem problema, né? O problema é que PIB não mede crescimento. Eu já falei para vocês essa falsa premissa de que o PIB mede crescimento, né? Crescimento não tem número, crescimento não tem dados. Os únicos dados que a gente tem são dados de gastos e o PIB ele mede gasto. Quanto uma população, mais governo, mais setor privado de um país gastam, né? E nem sempre esses números, eles representam um crescimento, porque se você tem um aumento de impostos, por exemplo, o país vai ter mais dinheiro, o Estado vai ter mais dinheiro para gastar, né? E o brasileiro, a população, vai pagar mais nos produtos. Portanto, as famílias gastaram mais e o Estado gastou mais, o PIB aumentou. Mas isso não representa um crescimento, isso representa um gasto maior, né? E aí, como hoje o Brasil tem um gasto maior, na teoria, né, deveria se pensar que o salário deveria aumentar justamente para acompanhar esse gasto. Só que se aumentar o salário, né, o salário mínimo, nesse caso aqui, você teria um aumento ainda maior dos gastos do Estado, né, e eles não podem fazer isso porque eles não vão cortar em outras coisas, né? Então o governo quer diminuir o déficit dele e ele está jogando justamente a conta para a própria população pagar. E aí a gente tem hoje esse salário merreca de 1.518, né, que será pago. E aí, eu fico pensando uma coisa, né? Porque eu tava vendo essa notícia aqui, ó. 30 anos de plano real, o salário mínimo de 2024 é quase 2 vezes maior que 1994. Hoje o salário mínimo corrigido, ele é 2 vezes maior, quase 3 na real, né? Quase 3 vezes maior do que o salário mínimo há 30 anos atrás.
Olha só, salário mínimo de 1994, aliás, salário mínimo de 2024 compra quase 2 vezes mais do que em julho de 1994, mostra levantamento feito pelo investidor com base em dados do Banco Central. O salário mínimo do início do Plano Real era de 64,79 e em caso de correção desse salário pela inflação real medida pelo Índice do Consumidor Amplo, o IPCA, o salário mínimo deveria ser de apenas 523 em 2024. Se você for jogar para hoje, né? Olha só, no período teve uma desvalorização de 708%, contudo, em vez do salário mínimo ser de apenas 523, o reajuste inflacionário, com o reajuste inflacionário, né, ele está em 1.412 em 2024, agora 1.518 em 2025. A cifra equivale a um salário de 169,7% maior do que os 523,23. Os números foram retirados da calculadora cidadão do Banco Central, né? Então, a fonte não é o investidor, tá? Só para ressaltar aqui para vocês. A fonte é o Banco Central e os dados lá deles, né? Agora, é interessante, cara, você parar para pensar que um salário mínimo no Brasil, ele não é o mínimo para você sobreviver. Aliás, ele não é o mínimo para você viver. Ele é o mínimo para você sobreviver, para você realmente não morrer de fome. Porque eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Já falei que eu moro aqui em Santa Catarina, né? Eu vivo numa casa aqui que é alugada, né? Uma casa de 3 quartos. Para vocês terem noção, uma casa simples, cara, não tem nem laje, né? É forro de madeira. E a minha estrada aqui não é nem asfaltada, é estrada de barro ainda, né? Então eu vivo num lugar que não é, uma grande capital, coisa do tipo. Ainda assim, os aluguéis aqui são extremamente altos. Pra vocês terem noção, eu moro numa casa que eu pago R$ 1.550 de aluguel. É coisa pra cacete. É mais do que uma bosta de um salário mínimo. Se eu ganhasse hoje um salário mínimo, e obviamente eu não ganho, né? Eu mal não conseguiria nem pagar meu aluguel, cara. Né? Claro, eu moro aqui com a minha esposa. Mas se nós dois ganhássemos um salário mínimo, a gente morreria da fome, né? Porque não dá para pagar todas as contas ganhando um salário mínimo cada um. Então a impressão que eu tenho é que o salário mínimo no Brasil, ele serve realmente para a pessoa só sobreviver. Porque se dependesse de ganhar um salário mínimo para viver de fato, meu amigo, acho que todo mundo morreria, né? E é uma vergonha hoje, você pega e faz essa... Você faz a conversão para o dólar, né? Hoje o salário mínimo em dólar está por volta de $220, cara. Você tem noção do quanto é isso? Você tem noção do quão medíocre é um salário de $220? Olha só, eu peguei aqui um país, né, que os políticos brasileiros gostam muito de copiar, que é a Islândia, né? Por que só ressaltando aqui de novo, tá? Por que eu peguei a Islândia? O Brasil, ele gosta de copiar países que são muito mais avançados do que nós, mas a gente sempre copia da maneira errada, né? Ou a gente copia coisas que não funcionam para cá. Por exemplo, o Brasil tenta copiar hoje, né, os impostos dos países nórdicos, que são impostos elevadíssimos. Só que lá o Estado funciona de uma maneira bem diferente do que funciona aqui no Brasil, né? Tanto é que hoje o Brasil quer ser o maior IVA do mundo, né? 2026 está logo aí, a gente vai alcançar o patamar de maior imposto sobre o valor agregado do mundo, mas a gente recebe uns serviços estatais de África do Sul, Etiópia. É isso que a gente recebe, mesmo tendo os maiores impostos do mundo. Então a gente sempre copia coisa que não funciona aqui, ou a gente copia coisa que até poderia funcionar, mas copia errado, né? Estilo escala 4x3, né? Que é o que a galera tá discutindo agora, né? Porque na Islândia a escala 4x3 funciona de não sei o que e tal forma e papapá. Beleza, funciona, mas funciona por quê? Porque os caras se adaptaram. Porque teve uma série de mudanças, inclusive no Estado, né, que diminuiu a burocracia pra cacete, para que as empresas tivessem menos serviços. E assim eles conseguiram implementar. Aí chega aqui no Bostil, não, vamos mudar a escala 4x3, manter o mesmo salário e foda-se. Agora, o que é para copiar, a gente não copia. Né? O que é interessante de copiar, a gente não copia. Na Islândia, não tem salário mínimo obrigatório. O valor é negociado pelos sindicatos, mas pelo que os brasileiros disseram, dá para conseguir no mínimo de 15 a 17 mil por mês. Isso aqui é relato de brasileiro por lá, tá? Não é nenhum número que foi sancionado como é aqui no Brasil, tá? Se a gente for pegar a correção hoje, né? Cotação, real, dólar. Vamos pegar aqui, ó.
Na Wipe. Na Wise, não Wipe. Vamos pegar aqui, ó. Vamos colocar 16 mil, né? O detalhe é que isso aqui já passou, tá? Isso aqui já tem, ó, algum tempo, então os números já são superiores a isso, mas se a gente pegar o salário mínimo na Islândia hoje, ó, aliás, hoje não, em 2023, estaria em 2.600, tá? Mais ou menos. Cara, 2.600 dólares. Hoje no Brasil, nós ganhamos quanto? 220. Cara, que vergonha, né? Que negócio bizarro, que país bizonho. E ainda vem uns malucos aqui me falar que o Brasil tá crescendo, o país tá crescente. Olha só, o varejo bateu recordes de venda em 2024. Recorde de venda, não, é recorde de alta, né? Recorde de subida. Nossa, o varejo cresceu pra cacete. Mas é óbvio, cara. Você pega o PIB do Brasil, né? Ah, o PIB do Brasil está crescendo, a economia está crescendo. Meu amigo, o Brasil, né? Ele vem numa queda aí de mais de 10 anos, tá? Aí nos últimos anos ele corrigiu um pouco, né? Ele subiu um pouco aquilo que ele perdeu nos últimos 10 anos e tá todo mundo comemorando. Que porra é essa? Nós ainda estamos muito, mas muito atrás dos números de 2011, cara. 2011, a gente nem recuperou 2011 ainda, cara, né? O dólar no Brasil, olha isso aqui, cara. O dólar no Brasil é uma moeda que só desvaloriza, só cai, bicho, né? Olha aqui, ó, valorização, né, extrema. Isso aqui é o gráfico do SDT, tá? Eu posso pegar aqui o gráfico do USD, que vai ter mais tempo, ó. USD, BRL. Vamos lá, ó. Olha isso aqui, cara. Que coisa tenebrosa, né? Aí o dólar sobe pra cacete e tal, bate máxima. Aí chega um período de correção, porque sempre tem os períodos de correção, nada sobe pra cima pra sempre, né? Chega um período de correção, aí corrigiu aqui um pouco, aí a galera fala: nossa, olha só, o dólar está caindo, mas que maravilha, nossa, o país agora vai pra frente, tá tudo crescendo. Não, caralho. É só correção. Ele só corrigiu, né? É só um períodozinho de correção. O que o Brasil fez hoje, o que o varejo fez esse ano, é correção, meu amigo, né? O varejo, 2018 estava aqui em cima. Aí veio a pandemia, os caralho a quatro, aí caiu pra cacete, caiu pra cacete. 2022 recuperou um pouquinho, 2023 recuperou mais um pouquinho, 2024 recuperou mais um montinho. Nem chegou no que estava antes, mas porque subiu 4%, aí todo mundo já comemora. Nossa, agora o Brasil voltou, agora está tudo crescendo. Vocês são burro? Vocês são animal? Vocês são imbecil? Hã? E aí não é à toa que a gente acaba com pesquisas como essa, né? Quaest, 63% dos brasileiros acham que o poder de compra hoje é menor do que há um ano. E o detalhe, Quaest, a gente sabe que eu já falei aqui para vocês, inclusive já mostrei, né? Como o presidente da Quaest é um cara metido com o pessoal da Globo News, então ele sempre puxa. As pesquisas da Quaest sempre puxam o saco do governo. Mas mesmo puxando o saco do governo, ainda tem um número elevadíssimo de brasileiros que aqui no dia a dia percebem que o poder de compra é muito menor. É muito menor e ele sempre vai diminuindo, porque o Brasil é um país que piora conforme passar o tempo. O Brasil não melhora, o Brasil ele piora. Eventualmente a gente tem uma correção, a gente tem períodos onde dá uma melhoradinha. Por quê? Porque não dá para cair para sempre, né? Eventualmente dá uma correçãozinha e depois volta a cair. Aí depois volta para baixo. Cara, 40 anos atrás, o Legião Urbana tava fazendo a música. Que país é esse, cara? Favela, Senado, sujeira pra todo. O que mudou em 40 anos? O Brasil não evolui. O Brasil não vai pra frente, tá? E se você já entendeu isso, você sabe que o lugar do seu dinheiro não é investido nesse país, né? O lugar do seu dinheiro é investido em mercado descentralizado, é investido em Bitcoin. E se você puder, saia daqui. Saia do Bostil, porque o Bostil nunca vai pra frente. E o brasileiro lambendo bola de vagabundo, lambendo bola de político imundo, safado vagabundo, né? Final do ano estamos tudo lá em BC, fazendo festa e tudo mais. Esquece.
Mais um dia no país da hipocrisia, mais um dia no país do papai Lula e por esse vídeo. Espero que não sabe, espero ter curtido. Então, aqui, valeu, a gente se vê na próxima. Fui!